Graças e paz para todos os irmãos que estão salados, diga para ela, foi bom você ter vindo. Hoje nós vamos falar de Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, que diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nosso Deus e nosso Pai, te damos graça por esta palavra. Faça, meu Deus, com que esta palavra vá e produza resultado no nome de Jesus. Maravilha essa palavra, né? A palavra, ela, quando entra no nosso coração, na nossa vida, a Bíblia diz que é como espada de dois gumes, né? Ela penetra. E quando ela penetra, nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. E esse texto é um texto muito lindo, né? Um texto que, quando nós apresentamos e quando nós ministramos, a gente fica até comovido, porque são as grandezas de Deus na nossa vida. Aqui, João mostrando para nós o que vai acontecer no futuro. Deus é tão bom para nós, que Ele já está nos mostrando o que vai acontecer no futuro. Então nós já vamos para o futuro sabendo o que nós vamos encontrar lá. Tem Deus melhor do que esse? Tem Deus tão bom como esse? Não tem. Então nós já sabemos que no futuro, tudo isso aqui que nós lemos, que foi 5 versículos do capítulo 22 de Apocalipse, tudo isso nós vamos encontrar naquele dia. E a narrativa de João começa assim, ó. Então me mostrou. Isso aqui não foi uma visão, eu digo assim, uma visão de sentidos que João teve. Não. Isso aqui foi uma visão real que João teve. Quando João, ele descreve assim, então me mostrou. Ele estava vendo mesmo, literalmente. Não foi uma visão assim, de sentidos, não. Foi uma visão mesmo de olho aberto. João estava de olhos abertos quando ele viu nitidamente. E o que ele viu? O que Deus mostrou para João? Deus mostra para João o rio da água da vida. Você já pensou você se deparar, você ver, você presenciar com seus próprios olhos o rio da água da vida? E ele viu. E como era o aspecto desse rio? Qual era a aparência desse rio? Era brilhante como cristal. Que coisa linda. Você olhar para um rio e você vê a água daquele rio ser tão brilhante que chega a se comparar a um cristal. Cristal é algo que brilha, né? Você sente o cristal brilhar. E quando ele olhou para o rio da vida, ele viu que a água desse rio brilhava como cristal. E esse rio não só brilhava, esse rio, quando ele contemplava, diz que saía da onde esse rio?
esse rio saía do trono de Deus e do Cordeiro. Esse rio da água da vida, que brilhava como cristal, saía debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Deus, aleluia. Eu quero, dentro desse versículo, mais outro que está lá mais adiante desse texto, derrubar aqui uma doutrina que muitas pessoas afirmam categoricamente que é verdade. E qual é, bispo, essa doutrina? Que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pessoa e nunca vai ser uma pessoa. O que é então, bispo, o Espírito Santo? É o poder de Deus. Já está falando espírito. Você consegue ver um espírito? Não. Mas você consegue ver uma pessoa? Consegue. Então o que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, é o poder de Deus. É o poder que emana todas as coisas aqui na terra. Jesus, um certo dia, falou para os seus apóstolos: eu irei para junto de meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Consolador. Enviarei o Espírito Santo, para que possa estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca viu uma pessoa entrar dentro de uma pessoa. Como que uma pessoa pode entrar dentro de nós? Não existe. O que vai entrar dentro de nós é o Espírito, é o poder de Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós não temos dentro de nós uma pessoa, nós temos o poder de Deus dentro de nós. Nós temos a força maior de Deus dentro de nós, que é o seu Espírito. E aí, quando nós encontramos João, vê esse rio brilhante como cristal, e ele menciona que esse rio, ele passava debaixo de 2 tronos. João não fala que esse rio passava por debaixo de 3 tronos. Ele diz que esse rio passava debaixo de 2 tronos. Então, se o Espírito Santo é uma pessoa, como muitas pessoas ensinam, então João não podia ver somente 2 tronos, ele tinha que ver 3 tronos. E João, ele poderia mudar aqui a sua narrativa dizendo: e esse rio passava debaixo de 3 tronos, de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas só que João não falou dessa forma. João falou que esse rio só passava debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É Jesus. Cadê o trono do Espírito Santo? Não está aqui. E se o trono do Espírito Santo não está aqui como pessoa, isso significa que ele não é uma pessoa. Mas o que ele é, bispo? É o Espírito. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus, é a força maior de Deus. Esse Espírito está dentro de nós. Esse Espírito que nos encoraja, esse Espírito que nos dá força, esse Espírito que nos fortalece, esse Espírito que nos caminha, esse Espírito que nos faz estarmos constantemente na presença de Deus. Esse Espírito, quando nós estamos desanimados, ele nos anima. Esse Espírito, quando nós estamos fracos, ele nos fortalece. É esse Espírito aí. Glória a Deus. E aí João vê esse rio maravilhoso. E nós vamos ver também. Mas ele viu esse rio aonde, bispo? Aqui na terra? Não. Onde ele viu esse rio brilhante como cristal e que saía debaixo do trono de Deus e do Cordeiro? Ele viu dentro da cidade. E como chama essa cidade? A Nova Jerusalém. Foi lá na Nova Jerusalém que ele viu esse trono.
esses dois tronos, como nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 21, e versículo 9, que fala sobre a Nova Jerusalém. Então João, quando olha, ele vê nitidamente essa água, esse rio, e essa água brilhante como cristal, e debaixo desses dois tronos, ele vê saindo este rio. E nós vamos ver também esse rio naquele dia. Aí no verso 2 diz assim: no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então João, ele vê uma árvore. E que árvore é essa, bispo? É a árvore da vida. Essa árvore aqui que João vê é a mesma árvore que estava lá no jardim do Éden, vocês lembram? Quando Jesus falou assim para Adão e Eva: de todas as árvores do jardim vocês poderão comer, mas a árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da vida, vocês não podem comer. Porque o dia que vocês comerem dessa árvore, certamente morrerá. Então, a árvore da vida é que nos traz uma vida o quê? Eterna. E João vê essa árvore lá no meio da praça, aonde passava o rio brilhante como cristal. E essa árvore, que está lá no meio da praça, ela dá 12 frutos. Olha que maravilha. E não vai faltar dentro da cidade a fruta para a gente comer, né? E cada mês nós vamos ter uma fruta diferente produzida por essa árvore. Porque a Bíblia diz aqui que no meio dessa praça, que ficava na outra margem do rio, está a árvore da vida. Que árvore da vida? A vida eterna, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Quer dizer, essa árvore, ela vai produzir frutos 12 meses, um ano. E para quem gosta de frutas, né, é um bom apetite, né? Mas que fruto é esse, bispo, que essa árvore da vida vai produzir? Nós não sabemos. A Bíblia não nos traz aqui as características dessas frutas que essa árvore da vida vai produzir. Mas eu acredito que vai ser muito boa, porque tudo que vem de Deus é bom. Deus não nos dá nada ruim. Tudo que Ele nos dá é bom. Mas nós vamos ter acesso a essa árvore, bispo? Nós vamos comer deste fruto? Certamente que sim. Porque para que Deus iria dar uma árvore que produz todos os meses fruto, de mês em mês, durante um ano, durante 12 meses, somente ficar olhando para a árvore e não poder comer? Não, vamos ter acesso e vamos comer. Assim como Adão e Eva também no jardim, eles tinham acesso às árvores frutíferas e comiam de todas elas. E lá também nós vamos comer. Não sei se nós vamos conhecer esses frutos. E eu não sei também se esses frutos dessa árvore são frutas que nós conhecemos aqui na terra. Porque a Bíblia não diz que fruto que é. Mas mesmo que se for frutos que nós não conhecemos, nós vamos passar a conhecer. E provavelmente vamos gostar, porque fruto sendo produzido por Deus só pode ser bom. Se os homens aqui na terra produzem frutos, que é tão bom, não é? Como nós temos aqui tantos frutos que nós poderíamos catalogar aqui, ou dar por exemplos para vocês, que é tão bom. E são frutos produzidos por mãos humanas. São frutos produzidos por lavradores.
Agora você imagina uma árvore criada por Deus e frutos sendo produzidos por Deus, através da árvore, logicamente. Então, durante 12 meses, nós vamos ter acesso a essa árvore e vamos comer do seu fruto. Que maravilha, né? Comer do fruto da árvore da vida. Mas, bispo, nós, nesse dia, quando estivermos dentro dessa cidade, nós já estaremos imortalizados, nós já estaremos com um corpo perfeito, um corpo glorificado, nós não morreremos mais, nós já adquirimos ali a vida eterna. Mas a árvore, por nome de árvore da vida, é para que nós continuamos a ter mais vida ainda. E quanto mais vida longa tivermos, melhores será. Mas tem uma coisa interessante nessa árvore que João vê. Porque João, quando olha para essa árvore da vida, e ele vê 12 frutos, cada mês dando uma espécie de fruto, essa árvore. Bom, nós imaginamos assim, a Bíblia, ela fala que a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Pode ser que essa árvore, ela vai produzir os mesmos frutos de mês em mês. Porque geralmente tem árvores que quando ela começa a produzir, tem árvore que é de 3 em 3 meses, não é? Tem árvore que é de 6 em 6 meses, dependente do fruto que for plantado. Não é verdade? Tem árvore que, para começar a produzir frutos, leva tempo. Leva 4 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, não é assim que funciona aqui na Terra? Mas a Bíblia diz que essa árvore aqui, ó, ela vai produzir o quê? Todos os meses. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Agora, nesse mês que nós estamos, mês de dezembro, é o mês de qual fruta? Qual fruta dá mais no mês de dezembro? Nós temos, por exemplo, aqui mesmo, né? A manga, a jaca, não é verdade? Então, o mês de dezembro, eu estou dando só exemplo dessas duas frutas, mas tem mais. A uva. Hã? A uva. Dezembro. A uva. A uva. Então, só vai produzir agora quando? Daqui a um ano. Não é? A manga, a jaca, a uva. Passou o mês de dezembro, ela não dá mais. Ela só vai agora começar a produzir fruto lá em dezembro de 2026. Então ela leva quanto tempo para produzir o fruto? 1 ano, 12 meses. Mas essa árvore aqui não. Ela vai produzir todos o quê? Todos os meses. Que maravilha. Que bênção. Então você não vai esperar 1 ano para você comer uma fruta. Vai dar fruto esse mês, janeiro está dando fruto de novo. Fevereiro está dando fruto de novo. Março está dando fruto de novo. Você vai comer fruta o ano todo. Não vai faltar. Porque é dessa forma que Deus cuida dos seus filhos. E Deus tem tanto prazer em cuidar de nós, que Ele vai providenciar todos os meses frutos para nós comermos. Aí você diz, mas bispo, lá dentro da cidade nós vamos comer? Lógico que vamos, nós somos seres humanos. Para que Deus vai plantar uma árvore com frutos que ninguém coma? Tem lógica isso? Não tem lógica. Frutos para dar aquele pé, amadurecer, apodrecer e cair, Deus não vai fazer uma coisa dessa. Então os frutos que lá produzirão será para nós comermos. Porque nós vamos comer. Nós vamos nos alimentar dentro da cidade. A gente não pode ficar sem comer. Nós somos humanos. E para a gente ficar forte tem que se alimentar. Se hoje aqui na terra você para de comer, o que acontece? Você fica fraco.
E pode até chegar óbito, não é verdade? Que você parou de se alimentar. Ou então você vai ser internado no hospital, ficar um soro para se fortalecer, não é assim que funciona? Até voltar o apetite de novo para você começar a se alimentar. Lá dentro da cidade não vai ser diferente. Mas quando João olha para essa árvore, ele não vê só os frutos, ele vê as folhas da árvore também. E ele diz aqui no final desse versículo uma coisa que nos chama a atenção. E o que ele fala? Ele fala que as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas das árvores são para a cura das pessoas que estão dentro da cidade. Aí você olha para isso e você acha estranho, não é estranho? Porque não vai ter mais doença. Ninguém vai ficar mais doente. Ninguém mais vai sentir dor. Ninguém mais vai passar mal. Então, para que as folhas dessa árvore que vai ser cura para os povos? Isso, gente, é uma metáfora. É uma comparação. Por quê? Nós não precisamos mais de cura. Nós já estamos sarados 2 vezes, no corpo e no espírito. E nesse corpo que nós vamos receber não há mais doença. Nesse novo corpo que vamos receber não há mais sofrimento. Porque agora nós teremos um corpo perfeito. E por que João vê aí as árvores que produz a cura para os povos? Se ninguém mais fica doente. Ninguém precisa mais de cura. E por que dentro desse versículo ele inseriu essa palavra? Porque isso é uma comparação. Ele quis dizer, com essa palavra aqui, que lá não vai haver mais cura para ninguém. Porque desde o momento que nós nos alimentamos dos frutos da árvore da vida, nós já estamos sarados de qualquer males em nome de Jesus. Não vai ter mais problema de doença. Ninguém mais vai reclamar de problema algum no seu corpo, porque teremos um corpo perfeito. Ninguém lá mais vai reclamar. Aí no verso 3 diz assim, ó: nunca mais haverá qualquer o quê? Maldição. Hoje nós vivemos num mundo terrível, vivemos ou não vivemos? É pragas, pestes, doenças, moléstias, epidemias, é tanta coisa que surge no mundo, e tudo isso é o que? São maldições. Mas essa palavra aqui, no versículo 3 diz: nunca mais haverá maldição. Nunca mais vai ter doenças. Nunca mais vai ter peste, epidemia. Nunca mais vai ter fome. Nunca mais vai ter isso. Todas essas maldições que nós vimos aqui nessa terra, lá dentro da cidade não haverá mais. Porque lá dentro da cidade vai estar lá um povo remido e escolhido pelo nome de Jesus. Lá dentro da cidade vai ter um povo que o seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Então lá não vai ter maldição. E aí, João ele repete novamente o mesmo versículo do capítulo 22. Ele diz assim: nela, olha só, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então João repete novamente 2 tronos. E nela estarão quem? Quem estarão nesses tronos? O Pai e o Filho. Nela estará o trono do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus.
O trono de Deus e o trono do Cordeiro. O trono de Deus é o Deus Pai. E o trono do Cordeiro é o Deus Filho. E os seus servos o servirão. Quem são os seus servos? São todos aqueles que estão dentro da cidade. E de que forma nós vamos servir a Jesus? Adorando a Ele em espírito e em verdade. Nós vamos estar lá servindo o Senhor Jesus. Que maravilha, né? Aqui na terra quem nos serve é Jesus, né? Tudo nós recorremos a Ele, não é verdade? Oh, Jesus, tudo é Ele, nós recorremos a Ele. Então é Ele que nos serve aqui na terra. Mas lá dentro da cidade, somos nós que vamos servir a Ele. Ele vai estar sentado no seu trono e nós vamos servir a Ele como devemos servir. Cadê o trono do Espírito Santo? Não tem. Só de Deus e do Cordeiro. Aí o verso 4 diz assim, ó: contemplarão a sua face. Olha, vai que bênção. Nós vamos contemplar a face de quem? De Jesus. Nós vamos ver Jesus face a face. Glória a Deus. Vamos se deparar diante dele, vamos falar: Senhor, quanto tempo eu lhe esperei para lhe ver. Quanto tempo eu esperei para lhe abraçar, para conversar com o Senhor, para lhe servir. Então a Bíblia diz que nós contemplaremos. O que é contemplar? É ver. Nós vamos ver a sua face. O que é a face? É o rosto. Então nós vamos ver o rosto de Jesus. Glória a Deus. E vamos ver como Ele é. Que bênção, hein? Que privilégio para nós ver a face de Jesus, ver o rosto de Jesus. Nós vamos ver a face dele. E na sua fronte está escrito o quê? O nome dele. Qual é o nome que está escrito na fronte de Jesus que nós vamos ver, bispo? A Bíblia não diz aqui. Mas eu deduzo que na fronte de Jesus vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não posso afirmar que é isso que vai estar escrito na testa dele, porque a Bíblia não diz. Só diz que na sua testa está o nome dele. Então eu deduzo que vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ser que seja outra coisa. Mas todas as vezes que nós olharmos o rosto de Jesus, na sua testa vai estar escrito o seu nome. Glória a Deus. Amado seja Deus. E nós não só vamos contemplar o seu rosto, mas vamos contemplar também o seu nome. O nome daquele que teve o poder nos céus e na terra. Verso 5. Então já não haverá noite. Isso dentro da cidade, tá, gente? Aqui, essa visão de olho não está falando da terra, não. Ele está falando de dentro da cidade. Aí diz aqui, ó: então já não haverá noite. Lá não haverá noite. E por que lá não haverá noite? Nem precisam a eles de luz de candeia. Sabe o que é luz de candeia? Aquelas lamparinas, né? E nem de luz do sol. Por que nós não precisamos de luz de lamparina e nem de luz de sol? E lá também não haverá noite. Porque nós vamos estar dentro da cidade. Aí lá no finalzinho do versículo está escrito: porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então Deus será o nosso sol. Deus vai brilhar através do seu trono em todas as cidades. Por isso lá não haverá noite, será assim, ó, tudo claro. Jesus resplandecendo no seu corpo. E nós também que lá estaremos resplandecendo nosso corpo.
uma coisa que resplandece, como essas lâmpadas aqui acesas, não precisa de escuridão, não precisa de noite. Então é por isso que a Bíblia diz que lá não haverá noite, nem precisaremos de sol e nem de lamparina para clarear, porque o nosso corpo vai resplandecer, o corpo de Jesus vai resplandecer, os corpos dos anjos também vão se resplandecer e Deus brilhará como o sol. É por isso que dentro da cidade não vai ter noite. Vai ser dia durante 1000 anos. Que vai ser o período que nós vamos passar dentro da cidade. Mas 1000 anos para Deus é como se fosse quantos dias? Um dia. 1000 anos para nós é 1000 anos mesmo, mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então nós vamos passar 1000 anos sendo um dia de Deus. E dentro dessa cidade não vai ter noite, vai ser só dia. Porque nós vamos brilhar como Jesus brilhará e como Deus também brilhará como o sol da justiça. Então essas promessas nos espera naquele grande dia. E Deus mostrou para João o que iria acontecer no futuro. E nós estamos vendo aqui nesse capítulo o que nos espera naquele grande dia. E nós vamos lembrar do que nós lemos e do que nós aprendemos dentro dessa palavra aqui, Apocalipse capítulo 22. E aí nós vamos recordar. Chegamos aqui, mas já sabíamos que chegaria. Porque lá na terra nós já tínhamos ouvido falar que aqui, lá, já havia sido profetizado que no futuro nós passaríamos por tudo isso que nós estamos passando agora. Então vale a pena nós nos esforçarmos dias após dias para alcançarmos de Deus essas promessas para as nossas vidas. Amém? Vocês entenderam a palavra? Então nós vamos adorar o Senhor com louvor. E logo após, nós estaremos adorando a Deus com este louvor.